Ontem eu terminei de ler esse livro aqui, ó, Nação Tarja Preta, da Anna Lembke, que aparece no título aqui, ó, autora do best-seller Nação Dopamina, mas acho que esse Nação Tarja Preta aqui é anterior ao Nação Dopamina, no qual ela fala um pouco sobre a epidemia de uso de opioides, que é uma classe de analgésicos, né, medicações analgésicas, e no Brasil são um pouco mais controlados, assim, nos Estados Unidos tem uma prescrição mais livre, então tem alguns opioides que até tem dificuldade de encontrar aqui, opioides orais fortes, e ela traz a situação muito triste que eles enfrentavam, mas ainda estão enfrentando, está melhor do que estava, mas ainda muito complicado. Eu gosto mais do livro Nação Dopamina, para ser sincero, do qual tem vídeo aqui no canal, e vai ter mais vídeos falando dos ensinamentos, porque eu acho que ele é mais genérico para a nossa vida, mas eu queria compartilhar ainda assim algumas coisas que o livro traz que eu considero que são importantes. Na conclusão do livro, ela fala uma coisa bem interessante de que a gente tem tratado muito agressivamente as coisas. Nós temos entrado com medicação em grande quantidade e precocemente para distúrbios que, por vezes, poderiam ser até autolimitados. Ela fala até de alguns casos de dor, né, que ela dá os exemplos, que as pessoas começaram a usar opioides fortes e depois não conseguiram parar de usar, mas no final ela fala, né, de como a gente uns dias mal dormidos já se tomam benzodiazepínicos, que são drogas que têm alto poder aditivo também, a dificuldade para aprender uma coisa nova na faculdade ou alguma outra coisa assim que leva a usar medicações anfetamínicas para concentração, para conseguir dar conta daquilo, e o uso de ansiolíticos ou antidepressivos para quadros menores, assim, não tão intensos de ansiedade e de depressão, e gerando depois consequências do uso de adições a efeitos colaterais, a questões de eu não dou conta da minha vida se eu não estiver medicado, então ela faz uma reflexão importante nesse sentido. A outra do quanto os nossos sintomas falam da nossa vida, né? O quanto, então, ela fala de alguns episódios de dor, né? Mas a pessoa teve uma fratura ou alguma coisa que de fato gerava uma dor, mas num contexto de vida muito complicado, assim, sabe, vivendo problemas familiares, sociais, profissionais, daí como a dor aumenta muito nesses quadros e todos os outros sintomas mentais podem aumentar muito por problemas contextuais que a gente está vivendo, dizendo que a abordagem simplificada de um sintoma igual a um remédio pode trazer às vezes mais malefício do que benefício para muitas pessoas, para uma parte considerável das pessoas. Então, esse são algumas das coisas que a gente pode tirar e da importância da gente ter mais tempo para conversar, não necessariamente com o médico, né? Porque às vezes a situação da nossa organização de serviços e sistemas de saúde não permite que a gente tenha mais tempo, mas às vezes tem outras pessoas e outras oportunidades, e é claro, o médico tem pelo menos um pouquinho mais de tempo, né? Porque a realidade de muitas pessoas é consultas de no máximo 15 minutos, imagina, né? Como é que você vai entender o que está se passando, o contexto no qual surge um problema. 15 minutos mal dá para falar de qual é onde o calo está apertando, né? Que se virá falar de onde vem essa bota que está apertando o calo na nossa vida. Então, Nação Tarja Preta, se for ler o livro da Ana Lembke, leia o Nação Dopamina, acho que tem mais coisas, mas traz aí muitas informações. Sim, e outro aspecto, ó, no rodapé do livro, ela fala um pouco aqui, ó, o que há por trás da conduta dos médicos, da dependência dos pacientes e da atuação da indústria farmacêutica, né? Nós temos outros livros, né? O Peter Gott com os medicamentos mortais e o crime organizado, falando como a indústria farmacêutica às vezes manipula as informações para manipular tanto o médico quanto o público, quanto as associações de pacientes e coisas assim, a fazer com que a gente use muito mais dos produtos do que seria o limiar do benéfico deles na nossa vida. Então ela também coloca como o lobby fez
talvez a promoção de ideia de tipo, o paciente não pode sentir dor e coisas assim, que dentro de um contexto é verdade, mas no contexto geral geralmente não funciona bem. Aí alguns insights que eu tirei do livro Nação Tarja Preta, se você se interessou, tem uma leitura interessante para ser feita, mas se for escolher um livro do autor e você ainda não conhece a Nação Dopamina, minha recomendação é a Nação Dopamina.